terapia corporal holística na clínica neuropsicopedagógica em construção de habilidades da comunicação social. Como terapeuta corporal holística, nós temos toda uma fundamentação dos conhecimentos da medicina tradicional chinesa, indiana e da psicologia transpessoal. Também temos um parecer sobre as culturas tradicionais indígenas dos povos originais e buscamos também um diálogo e uma construção do conhecimento das tradições dos afrodescendentes das matrizes africanas. Todo este trabalho, ela é uma conversa e um estudo aprimorado em técnicas, em pressupostos teóricos da naturopatia, que se baseia também na anatomia, no estudo da fitoterapia, as ciências tradicionais e as ciências atuais. Dentro dos parâmetros de trazer esta masoterapia, terapia corporal holística, que se divide muito na aplicação que eu uso em reflexologia, shiatsu, musicoterapia, arte-terapia, exercícios posturais de respiração, de meditação, de yoga para criança. É um trabalho que a gente tem buscado implementar um rapport dentro do parâmetro do diagnóstico, porque as crianças advindas de encaminhamentos neurológicos com laudo em TEA, deficiência intelectual, TDAH ou DA, ansiedade, transtorno de ansiedade, nós temos 2 parâmetros a seguir. Nós temos o trabalho familiar, né? Ajudar essa família a acolher, conhecer essa família e trabalhar juntos uma construção da terapia ABA, das atividades de terapia ABA e também fornecê-los a estas propostas e essas técnicas da medicina tradicional chinesa, da terapia corporal holística. A mãe muitas vezes vem, né, o pai, a família, avós, e nós trabalhamos uma interlocução, um acolhimento desta família, um acolhimento dessa criança. Na clínica neuropsicopedagógica, nós seguimos todas as etapas da EOCA, a avaliação, as intervenções, os pressupostos da sociolinguística, da psicolinguística. A gente tem uma linha muito forte, né, nas teorias piagetianas, Vygotsky, e trabalhamos também, né, não, na realidade, com toda a construção do conhecimento. Trazemos uma interlocução com a escola, através, né, da BNCC, do currículo, através das condições socioafetivas, culturais, pedagógicas e os parâmetros legais da LBI, da inclusão. Hoje, eu vou falar especificamente de um processo que nós estamos trabalhando e o pessoal me perguntou muito sobre o mutismo, sobre a ansiedade, o transtorno de ansiedade e o freio inibitório, como construir o freio inibitório mediante o que nós temos assim, com muita, digamos assim, gatilho para crises, que é a dificuldade que a criança tem com a sua rigidez cognitiva. A gente chamaria de rigidez cognitiva, como terapeuta corporal holístico, advinda de couraças, e que seriam as couraças, né? Que é um mecanismo para fechar o coração. Então, tem a ver com as emoções, evitando ou proteger-se, né, de um processo que ela não entende, que ela ainda não, um sentimento, uma emoção, e esse corpo se fecha para a sua sobrevivência, principalmente social. Essas couraças, elas são advindas, né, desde fase intrauterina, de questões culturais,
E todos nós temos essas couraças em diferentes momentos, em diferentes construções. A terapia corporal holística, das sessões neuropsicopedagógicas, ela busca investigar, né, as causas e trabalhar o afetivo, trabalhar essas emoções, trabalhar essa comunicação e os talentos, né, cognitivos, as dificuldades. Nós somos um conjunto. E através do brincar, do trabalho de trio, de duplas, principalmente do toque. Hoje nós vamos falar um pouco mais da masoterapia, da reflexologia, do tuiná, do shiatsu, para que nós possamos entender como nós avaliamos as couraças e como a gente trabalha com essas rigidez cognitivas ou ansiedade. Em princípio, não se está só... A terapia corporal holística, o Holus é o todo, ela trabalha com todos os corpos, né? O corpo emocional, o corpo mental, o corpo motor, psicomotor, espacial, sextácino, né? Social, cultural. E esses corpos, diferentes manifestações de energia, eles vão estar... O que é a couraça? É contrair e expandir. Quando a gente passa por situações em que nós sentimos uma dificuldade ou ainda não uma construção melhor de como sobreviver a esse estímulo, a esse gatilho, nós podemos contrair. Quando nós contraímos, nós causamos uma dor. E essa dor se manifesta nesse corpo físico. Mas ela pode ser fruto de quê? De uma emoção, de uma raiva, de uma situação em que eu senti raiva e como eu trabalho, como eu falo, como eu poderia dar, né, para sobreviver, eu acabo criando uma resposta corporal aonde muitas vezes eu tenho uma rigidez no pescoço, uma rigidez de movimento ocular, visual, motor, e a gente tem talvez até a trava da fala, né? Então a gente vai ter todo um trabalho de movimentos, né, da masoterapia, do shiatsu, da reflexologia, do tuiná, da bioenergética, né? A bioenergética é o ponto principal que a gente usa. Muita energia na cabeça, que é a TDAH, a mente, né? Aquela mente que pensa o tempo todo, que quer respostas apenas cognitivas, um pensar, é como se a parte executora, né, a executiva, não consegue estar em equilíbrio, mente, corpo, coração. Eu brinco muito com eles, a cabecinha está pensando muito rápido e não consegue nem falar o que pensa. Por isso a gente erra em ortografia, a gente tem dificuldades, né, de ler, e a gente tem toda uma postura de corpo que a voz também, né, fica, né, embargada. Isso tudo a gente vai trabalhando com eles através do que? Da arte-terapia, da dramatização, dos jogos corporais. É preciso de equilíbrio estático e dinâmico, é preciso relaxar, é preciso contrair esse corpo, é preciso respirar, né, relaxar. Nas fases do desenvolvimento, nós sabemos que até 6 anos a criança tem, né, uma fase egocêntrica e a gente busca ajudá-las, né, dentro de várias técnicas, principalmente do brincar, do socializar, brincar com o outro, perder, ganhar, se colocar na posição de líder, na posição de aprendente, de ensinante, né? Nós precisamos fazer isso o tempo todo, a vida inteira, para que nós não sejamos rígidos, donos de um saber, né? Só eu falo, só eu penso, o que eu penso está certo, o que eu falo. Geralmente, quando a gente está nesta postura de rigidez cognitiva,
a gente tem que avaliar o que está acontecendo. A criança não consegue expressar o que sente, qual foi o gatilho que teve, e isso a gente vê em uma leitura corporal. O corpo fala, né? A gente já tem um livro muito importante aí, e a gente tem dentro de Haidt, né, que a gente tem, que tem uma interpretação, uma contribuição maravilhosa que nós, terapeutas corporal holísticos, né, debruçamos. Por que seria, então, esta construção de couraças que vem nos dar um alerta? É importante essas couraças serem bem interpretadas e para entender as causas e a gente poder fazer as nossas intervenções, sejam intervenções com massagens, sejam intervenções com músicas, com jogos, né, corporais, com até a gente sociodrama, algumas brincadeiras infantis que nós lá atrás fazíamos, e hoje as crianças estão muito numa brincadeira no celular, né? Então elas trabalham muito pouco movimento, então elas não têm muita socialização. A gente falar num vídeo é uma coisa, agora a gente falar olhando nos olhos do outro, percebendo o outro, qual é a resposta afetiva, a resposta cognitiva, a resposta que ele traz, e aí como a gente vai reelaborando os nossos pensamentos, né? A construção do conhecimento, ela depende, né, como de uma sociolinguística, de uma psicolinguística, ela depende de uma sociedade. Eu falar comigo mesmo e eu fico numa verdade absoluta aí de um narcisismo. E nisso a gente tem muitas situações que a gente fica hoje colhendo uma sociedade onde o pensar, o dialogar, o respeito ao outro, a liberdade do outro, ao tempo do outro, né, as suas diferenças, são ainda as questões muito sérias a serem construídas por adultos, por nós adultos. É uma pergunta, né, que todos nós devemos continuar fazendo: como você percebe a energia do medo, da raiva, da alegria, da tristeza se manifestando em seu corpo? As contribuições das literaturas sobre mentes brilhantes, ansiedade, hiperlexia, rigidez cognitiva, pensamento acelerado e ansiedade, é uma conversa entre diferentes, né, ciências e literaturas que nós temos aí. E a gente pode trabalhar a ampliação deste conhecimento, né, com essas conversas com famílias, conversas com a escola, e faz falta o diálogo, faz falta a troca entre terapeutas, né, e médicos, terapeutas. A primeiro momento que a criança tem dificuldade do contato visual, a terapia corporal, ela analisa desde quando a criança bate na porta, quando essa família traz essa criança para nós, como ela senta, com quem ela senta, onde ela vai sentar, qual é o interesse, ela tem o direito, né, na EOCA, na psicopedagogia, ela vai escolher, nós oferecemos ali, né, uns 4 ou 5 opções de atividades e ela vai se conectar, e aí a gente vê e vai aos poucos, né, colhendo e identificando o foco, aquilo que ela gosta, que lhe dá segurança, oferecendo através desse outras situações aos poucos, aonde ela vai socializar. Muitos têm uma individualização, o foco, e tem a fase do para eu, é meu, é meu, é meu. Isso a gente separa dentro do pensamento acelerado. Algumas crianças que têm uma interlocução com elas mesmas e ficam na hiperlexia, e tem a não comunicação oral ainda, e nem do olhar, né? Esses 3 minutos,
E quando a gente introduz a reflexologia, e ela vai brincando, você toca ali no dedinho, toca no pé, e ela olha para você rapidamente, tira, mas ela oferece os pés. E na outra semana ela mesma já está, daí umas 3 semanas, ela já está tirando, ela já chega tirando o tênis, tirando a meia, para essa conversa sensorial. E essa é a fundamentação que a gente já traz da terapia corporal holística, que a gente, ao tocar, né, a gente vai seguindo umas áreas tensas, as couraças, a gente vai desbloqueando